Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa do papai pra contar uma ideia, pra falar uns casos, falar da vida dos outros. É bom falar da vida dos outros, gente, é muito bom falar da vida dos outros. Eu acho maneiro falar da vida dos outros. O pessoal fala da minha, então a gente faz uma troca altamente normal. Então, aqui, ó, Conta Aqui, podcast, que é o nosso Instagram, tu manda o direct e dá uma indicação aí de uma pessoa. Ou você, que tem uma história maneira, né? Conta, mas tem que ser aquela história que a gente pode contar, gravar e postar. E a Polícia Federal não pode vir aqui depois. Essa é a questão. Muito menos a outra. E nem o outro. Tem que fazer valer. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Davi. Tamo junto. Junto e misturado, não. Só junto. Misturado não dá certo, não. Junto e misturado, certo não. Davi, eu sou um homem inutilizado, porque eu estou sem óculos, esqueci meu óculos. Não estou enxergando absolutamente nada. Então a probabilidade de eu falar muita coisa hoje aqui a partir daquilo que eu não estou vendo é muito grande. Hoje eu estou recebendo aqui uma dupla de dois, né? O Brabo e a Braba, a Brabo e o Brabo. E eu convidei ela e ela falou assim, eu só vou se meu professor for. Eu falei, sim senhora. Eu não vou meter a mão com uma faixa marrom, quase chegando na preta. Daniele D'Amico. Isso, Acertei? Acertou, ossa. E o professor Montenegro, ossa. Ossa, prazer estar aqui. Homem pega na mão. Prazer estar aqui com você, Anderson. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Vamos dar honra às mulheres primeiro, né? Por favor. Professora, eu lhe vi na internet, achei muito bacana tua rede social e seu trabalho. Legal. Fala pra gente aqui, há quanto tempo você tá no jiu-jitsu? 11 anos, Ininterruptos? ininterruptos. Na mesma academia, na mesma equipe? Não, eu comecei jiu-jitsu, morava em Petrópolis, né? E comecei treinando na Gracie Muay Thai. E foi Por que você foi pro desenvolvendo. jiu-jitsu? Você queria Meu bater pai alguém era da família? Não, meu pai era sensei de judô. Então eu tenho uma história com a luta desde pequenininha, né? Foi assim, a história foi meio engraçada. A minha mãe queria que eu fizesse balé. E aí, vamos pro balé. Tinha uma amiga que fazia balé. E aí, fui pra aula de balé. Não, eu vou fazer o balé. Cheguei lá, 1, 2, 3, passinho. Plié. Meu pai riu. Plié. Meu pai riu, obviamente, né? Imagina, meu pai judoca só olhou assim, vai fazer o balé. E aí, naquela época, você imagina, eu vou fazer 40, não tenho vergonha de falar a minha idade, nem acho Eu que também não tenho vergonha, não. Uma mulher eu tenho 51. deveria ter vergonha. É isso aí. Então é isso. E aí, cheguei na aula lá de balé, não deu balé. Meu pai já logo olhou, e aí a aula? Não quero a aula. Então, peraí. Passou a mão e me levou pro karatê. Na época, ele ficava com muito medo das quedas, né? De me levar, pequenininha, ainda pra levar queda de judô, não. Vai pro karatê. E dali comecei seguindo no karatê. Fui até a faixa verde do karatê, mas aí já logo pulei pro judô. Não terminei o karatê. Fui pro judô. Só que o judô, a sala do judô era ao lado da sala de jiu-jitsu. E aí eu fazia o judô. Meu pai olhava, meu pai sempre ali por perto. Eu fazia o judô, mas eu olhava pro jiu-jitsu. Porque no judô eu achava assim, você fazia a queda, dava o ipom, acabava. Mas eu olhava o jiu-jitsu, tinha queda e tinha uma continuação. E aquilo me encantava. E aí eu comecei a migrar, meio que escondido, assim. E fui migrando, quando eu vi, eu já tava lá no jiu-jitsu. E nunca mais parou? E aí nunca mais parei. Aí continuei treinando, fiz algumas... Mas o jiu-jitsu hoje ele é parte direta da tua vida, do dia a dia? Ou você Sim, tem outra não, profissão? eu sou bacharel em Direito, também publicitária, trabalho, né, com publicidade atualmente, né, tenho uma agência de marketing e o Direito ficou guardado, acho que Direito não é muito a minha área, mas sou bacharel em Direito. E o jiu-jitsu veio, assim, as aulas de jiu-jitsu vieram como consequência, Vou fazer né? uma pergunta, tem nada a ver do que eu te convidei pode aqui, falar. mas que você me despertou uma curiosidade, porque eu conheço alguns assim. Conheço muita gente que fez o bacharel em Direito e não advoga por 2 motivos. 1, não consegue passar na prova do AB. Calma. 2, é frustrado com a justiça que ocorre no nosso Brasil brasileiro. Então, tipo assim, não vou entrar nisso não, que eu vou me estressar, vou me aborrecer. Qual é a tua opção? A minha opção é justamente a segunda. Nós temos um Código Penal de 1940. Não é funcional para os dias atuais. E eu não consigo compactuar com a injustiça que a gente vive, né? É um pouco polêmica essa questão. Não, mas é uma questão pertinente. Sim. Né? Então, é um pouco polêmica, mas é justamente pela segunda opção. Então, eu optei por não seguir carreira no direito. Não quis. E fui fazer o que eu amo, que é a questão da minha criatividade, publicidade.
me especializei nessa área mesmo, de marketing digital. Então hoje enfim. você tem sua agência, você trabalha Tenho e o uma jiu-jitsu agência. é o quê? Tenho uma agência, trabalho para uma agência e o jiu-jitsu, ainda dou aula de jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu também se torna sua Também profissão. se torna minha profissão. Tá bem. Professor, como é que essa menina chegou lá? Ela chegou lá... Faixa quê já? Primeira, ela chegou lá faixa roxa. Com muito cacuete? Não. Não dava palpite, não? Ela ficava assim, porque lá na academia de onde eu vim, não tinha isso lá, não? Não, ela sempre se policiou com relação a isso. Tu sabe que tem esses alunos, né? Tem. Não, porque lá, o meu professor, Isso. igual a igreja, né? E da Exatamente. igreja que eu vim... Lá podia fazer isso. É? Lá eu fazia aquilo. Então volta pra lá, cabeça. Não, engraçado. Ela se adequou à metodologia Gracie Barra, né? O molde da Gracie Barra. E chegou já com jiu-jitsu diferenciado. Realmente com um nível técnico muito bacana. Ela é da técnica ou ela é da Ela porradaria? Dos dois. É mesmo? 50-50. Sangue de Jesus tem poder. Ela é técnica. Podcast, aleluia. Não come Técnica e também é muitíssimo aguerrida. É mesmo? Muito aguerrida. E aí a gente começou essa jornada juntos, né? Houve a graduação pra faixa marrom e ela me adotou. Da roxa pra marrom levou Adotei. quanto tempo? Acho que 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então ela foi... É, Não foi fácil. e não foi fácil. Eu sou um pouco mais conservador com relação O senhor é conservador? com relação à graduação. É mesmo? Sim. Qual é a tua percepção de um aluno? Vamos lá, um aluno que não falta, da faixa branca, a faixa preta, quantos anos pro senhor? Ele tá lá, todo bonitinho, treina, paga mensalidade, aleluia. Sim. Não Amém. Kimono limpinho, pá. Sim. O aluno ideal, não vou entrar no mérito do aluno que falta Sim. quando quer, não. O aluno, quantos anos? Então, os meus ídolos, as minhas referências, são de mestres do chamado Jiu-Jitsu Old School. Então, eu acredito que entre 8 e 10 anos. Óbvio, há pessoas que são bem diferenciadas tecnicamente. Tem gente que demora Exatamente. 20 anos. Pra Exatamente. Isso Acontece. a gente tem alguns critérios, mas também... E mesmo assim não pega. E mesmo assim não pega e acaba se tornando um pouco subjetivo. É. Mas eu acredito muito na questão, não só na questão técnica, mas também na formação do indivíduo. Então acho que a parte filosófica também conta, a parte comportamental também conta. O senhor é faixa preta quantos graus? Eu tenho 2 graus na faixa O preta. senhor tá há quantos anos no jiu-jitsu? Eu treino jiu-jitsu há 17 anos. Uau. Sempre foi sua arte ou fez outras coisas? Eu sempre fui do surf e do skate. E eu cheguei no jiu-jitsu pelo ambiente que eu frequentava. Então eu morava na Barra da Tijuca. O ano era 1992, 93. E pegando onda. E na Barra tinha muitos praticantes de jiu-jitsu, devido até a Gracie Barra e outras academias. Mas a Gracie Barra foi pioneira, né? Chegou na Barra da Tijuca com o mestre Carlinhos ali na Olegário Maciel. E acabou que naquela época o jiu-jitsu estava muito em evidência. Tem até uma parte negativa com a época dos pit boys, aquela coisa toda. E eu vivi essa atmosfera. E eu tive uma referência no condomínio onde eu morava, que é o Felipe Jerry, que é faixa preta da Gracie Barra, foi faixa preta da Gracie Barra. E eu falei, pô, esse cara tem uma postura diferenciada. Ele é diferente dos outros caras. Não era o lutador, foi a pessoa. Exatamente, a pessoa dele. Então, pô, realmente esse cara é diferenciado, aquela coisa toda. E aí, e outros amigos também. Aí, na época, abri uma academia renomada também nesse condomínio. Eu tomei minha primeira aula com o Pitoco, mestre Pitoco, que fundou a Infight Jiu-Jitsu, né? Pitoco é irmão do Malibuto, sabe? Exatamente. Aí a minha primeira aula de Jiu-Jitsu foi com o Pitoco, né? Até lembro de eu fazia flexão de punho cerrado, e num lugar bem quente, assim, lá no fundo de uma marina, no Alfa Barra Clube. E aí, depois disso, eu queria que ele despertou aquele interesse, e eu meio que... Era um romance, eu via a galera treinando, falei, pô, um dia eu vou começar a treinar, um dia eu vou começar a treinar, um dia eu vou começar a treinar. Até que eu tomei atitude e comecei no jiu-jitsu e tô aí até hoje. Poxa, legal. O que me fez ver os seus vídeos, Dani? Posso chamar Dani? Pode, deve. Eu tô com medo, né? Não, Perceber. fica tranquilo. O professor falou que ela é agarrida e técnica. Eu tenho que ficar cheio de... Não vai rolar uma chave de braço Aleluia. aqui, pode ficar Senhor, tranquilo. me guarda, acampa teus anjos ao meu redor hoje e sempre. Você faz um trabalho bacana com a meninada, com as meninas, né? Sim, com as meninas. sim.
Esse projeto, ele começa com você, já é da academia, você se adequou por ser. Como é que nasceu esse projeto? E aí vocês dois podem falar. Como é que começou Bom, isso? a Grace Barra, ela tem um projeto que se chama, né, a gente não chama de projeto, a gente chama de programa, que é o GBF, que é o Grace Barra Feminino, né? E que é muito interessante, que é um jiu-jitsu especializado para defesa pessoal voltado para mulheres. O que desmistifica, né, toda aquela história do jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu é só agarramento, você tá se agarrando. Não, esquece essa história. Então a Grace Barra foi muito feliz, né? Teve muito sucesso em pensar no GBF, no programa GBF. E na época, quando foi introduzido o GBF na academia, né? Na academia Grace Barra em Vargem Grande, não tinha uma instrutora mulher, né, com a formação ali para poder ministrar as aulas. Foi quando o professor Montenegro foi escolhido para aguentar a gente, né, professor? Para ministrar essas aulas. Então, aí eu fiz essa pergunta em off, vou fazer com as câmeras ligadas. Geralmente a gente tem a ideia de professora dando aula para mulher. O senhor meio que faz o inverso. O senhor é um homem que dá aula para mulher. Sim. Até que ponto o senhor enfrentou algum certo tipo de resistência ou foi tranquilo? Como é que é isso? Eu não tive nenhum tipo de resistência. Eu fui com muita vontade de fazer acontecer. Mas por parte das alunas? Com empatia pela causa, e a recepção das mulheres com relação à minha pessoa foi maravilhosa. Tudo fluiu de uma forma bem natural, entendeu? Entendi. Mas eu acho que a figura feminina diante de uma turma causa mais empatia, favorece sim no primeiro contato. Eu acho que sim. Por ser do mesmo sexo, entender o universo feminino muito mais do que eu, né? Eu tô ali prestando serviço, ensinando a arte marcial, ensinando filosofia, ensinando self-defense, mas com relação à empatia, eu acho que elas vão se sentir mais à vontade com uma liderança feminina. Mas eu fiquei um pouco mais de um ano, talvez. Um ano e 2 meses à frente. Essa turma, ela é uma turma exclusiva de mulher? Sim, é um horário? Sim, é um horário específico, especial ali, só para mulheres. Não tem homem. Mulher treina com mulher. Mulher treina com mulher. Exatamente. E é onde eu ministro as aulas. Entendi. E aí a turma vem crescendo a cada dia. Já teve alguma aluna que, tipo, queria... Eu quero treinar com os homens. Temos alunas que treinam também assim, eu quero treinar ali, treina. Mas aí você faz o quê? Você deixa? Pode treinar, sem problemas. Entendi. Porque primeiro eu tenho consciência do professor que eu tenho e tenho certeza que ele vai acolhê-las, né, de uma maneira com excelência e elas proteger, né, a integridade física delas. Ele é muito preocupado com isso. Isso eu acho muito bacana e muito bonito num professor, quando ele se preocupa com a integridade física do aluno, né? Então, se eu pego uma aluna minha, vou colocar, eu tenho 1,72 m, eu sou alta, não sou uma menina baixinha, mas eu tenho aluna baixinha, menorzinha, que até, mas eu queria treinar lá, fazer um treino ali. Vamos lá. É porque assim, desculpa te interromper, no universo fora tem uns preconceitos que eu já vi muita mulher que fala assim, não, eu prefiro médico homem. A própria mulher não querer ser atendida por outra mulher. Existe isso também. Existe. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Se existe essa coisa, tipo assim, uma mulher teve preconceito com você. Não, comigo em específico não, porque eu vou treinar também, vai depender do nível. Eu sou bem assim. Eu acho que ele tá querendo dizer em relação à visão de uma outra mulher que já faz aula mista com relação a ver uma turma somente feminina. Tem. E muito. Tem, bastante. E muito. Mas por questão de empatia, se colocar no lado do lado daquela mulher que está iniciando, é todo um cenário muito mais favorável. Se a gente quer implementar o jiu-jitsu para todos, né, que tenhamos mais praticantes de uma forma geral, as escolas têm que se preparar para isso, porque as mulheres vêm com tudo e vieram para ficar. O público feminino no jiu-jitsu é muito grande e muito vasto. E eu acho que pela diferença que o jiu-jitsu faz na vida dos homens, as mulheres estão tendo percepção de quanto isso é valoroso e bom para os próprios homens. Elas falam, eu também quero fazer isso. Eu também quero ter essa terapia. Eu também quero me sentir bem comigo mesmo, me sentir mais forte, mais resiliente, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque, assim, a gente não admite como sociedade que o indivíduo, na sua essência, ele tem algum tipo de preconceito. Né? A palavra, a terminologia preconceito ficou caracterizada num universo só.
Sim. né? Negro, mas a gente tem vários tipos de preconceito. Sim. Classe social, de gênero, de altura, mais baixo, com dinheiro, sem dinheiro, ser feio, ser bonito. A gente é preconceituoso. Sim. E às vezes eu percebo que há sim uma resistência, igual, por exemplo, pô, esse faixa preta é muito novo, né? Ele já é faixa preta, mas ele é um garoto. Eu já presenciei situações assim, de chegar um professor pra dar aula e os alunos meio que achar que, tipo, é muito novo, ele é muito velho. Já passou, já, tá com mais de 60. O que ele vai ensinar pra gente, que é competidor? Sim. Esse preconceito, ele existe. Vocês, agora há pouco, a gente tava conversando aqui em off bastante coisa. Eu achei interessante. E como é que funciona? Vocês não são casados, vocês são amigos. Sim. Sua aluna, né? Sim. Como é que é isso no universo familiar? É tranquilo, de boaça? Tranquilo. Mas tem histórias do tipo, meu marido não deixa eu vir treinar aqui, porque Não. no seu caso lá não. De maneira nenhuma. Primeiro que eu sempre fui da parte de lutas e eu sempre treinei, sempre soube onde colocar os meus pés, né? Eu acho que nós devemos sempre ter esse discernimento. E eu aprendi isso com o meu pai, por ser também sensei de judô. E o meu professor, ele... Falo muito específico dele, porque eu treino com ele é meu professor e é uma pessoa com respeito, que eu tenho um respeito e é de um respeito com os outros que é admirável. Tô te elogiando, hein, professor? Então, Ó o grau assim, aí. Ó, cadê meu grau, hein? Quero meu grau, Tá hein? chegando Quero julho, meu esse grau, podcast está sendo gravado no mês Tá de vendo aí, maio. ó, viu? Elogio. Tá chegando julho, elogio. aí aquela graduação. Quero- Aquele quero meu grau, Aquele, pode- pra você que não sabe, é uns paradrapos assim, coloca assim, ó, pode chamar marrom. O grau, quero meu grau. Meu Deus do céu, antigamente dava maçã pra professor. Tá vendo, né, Ninguém te fala, professor? Viu a direta, não foi nem indireta, foi uma direta. Por falar nisso, tem lá isso, não? Na tua academia é muito organizadinha, não tem aquela galera que só aparece na época de graduação? Ah... Toda Eu falo academia. a você, tu conta ou conta? Você quer uma respirada? Eu conto ou você porque eu tô conta? fazendo algumas perguntas. Não, aqui não. Aqui isso não acontece. Aqui tô. Essa academia é A gente tá perfeita. batendo um papo aqui e todo mundo tem que ser sincero, É. né? Existe isso em todas as academias de jiu-jitsu, né? Isso é... Acontece sim. Como é que você enxerga isso, velho? Que eu acho, eu nem acho cara de pau. Eu acho uma inocência. Eu acho... Eu exatamente. vejo na figura do indivíduo que não treina e quer ser graduado, eu não vejo malandragem, eu vejo inocência. Inocência. Porque ele não tem noção de que ele entendeu? vai receber uma coisa que vai lhe cobrar no futuro. Exato. E num futuro, não é num futuro muito longe, não. Pode ser na semana seguinte. Eu tenho medo. Porque ele vai botar uma faixa nova, quando ele chegar no tatame pra treinar com os amigos dele, ninguém mais vai tratar ele como ele era antes. Não. Exato. Então eu vejo uma inocência. É. Tem gente que acha que o cara é muito... Não, ele não é esperto. Desculpa as pessoas, ele é quase um burro. Porque, irmão, você, exemplo aqui, você é faixa branca. Mano, você vai pegar a faixa azul, você vai começar a tomar mão de vaca, que Sim. você não tomava antes. Na azul, eu era super As pessoas não vão te acelerada. poupar tanto Não quanto vão te lá. poupar, porque você tá achando que você... Não, É. pô, peguei o preto ontem. Você não tem noção que foi o preto que deixou você pegar ele. É. Tem muito isso. Eu vejo... O senhor não vê isso, não? Uma inocência? Eu vejo, mas assim, a incidência de pessoas com esse comportamento nas unidades onde eu dou aula é bem baixo. Mas tem um outro. Tem, um outro sempre tem. Tem outro sempre. Mais homem ou mais mulher que faz isso? Mais homem. Homem, né? Tem. O que tem é a síndrome da faixa roxa, que o cara chega sempre atrasado pra É. não fazer o aquecimento. Pular o aquecimento. Que é o mal do faixa O mal, roxa. todo faixa roxa chega atrasado, E gente. quando é uma- faz o aquecimento, faz aquele miguezinho, aquele movimento meia boca, entendeu? É isso. Mas Tem, sempre vai sempre ter rola, essas sempre pessoas que rola. acham que vou, sei lá, uma vez por semana e chegam na Vocês graduação. já competiram? Competem? Sim, eu já competia. Eu falo mesmo? Fala, pode falar. Já competi algumas vezes, mais na faixa azul. Competi Uhum. uma vez na faixa branca, na faixa azul eu competi umas 3 vezes também. Fui desclassificada Ux, conta também, essa história porque... pra gente. Não, a desclassificação foi o meu pezinho da chave de joelho, e aí cruzava o pé. Aquela afobação da hora da luta. Você tá E por que pegando tu ali... não quis mais competir? Não, eu continuei competindo. Na faixa roxa, a faixa roxa foi a única faixa que eu não competi, que eu fiquei ali, comecei a ministrar algumas aulas como instrutora, tive neném nesse inteirinho da faixa roxa, então ministrei aula até 7 meses de jiu-jitsu, e também pratiquei, com todo cuidado, e pratiquei. E com um mês já estava de volta ao tatame, na faixa marrom, ano passado, fui campeã também Pô, legal. do Compinet, como faixa marrom, já como professor. Hoje,
Pretendo competir novamente, não agora, mas de repente no próximo campeonato eu vou. Então já se prepara. Vai ser Tá estresse. gravado, hein, mestre? Vai ser estresse. Tá gravando. Então, Se ela não ó, competir, tu fala assim, aí, do podcast, manda aquele vai corte ser pra mim estresse. que eu vou botar aqui na... a gente fica... Eu gosto da adrenalina de É bom, né? lutas. Eu gosto da adrenalina de chegar, de entrar. E aí eu vejo o brilho, quando eu tô ali dentro, vejo aquele brilho, o brilho nos meus olhos ali. Independente você ganhar ou não, o importante é você estar ali competindo. Dependendo do valor né? da inscrição... se Dependendo, perder, não muito legal. Eu gosto de ganhar. Eu A ia me gente inscrever não no entra pra campeonato perder, agora, né? que até quando eu vi que era 280 conto a A inscrição, eu gente falei, não se entra eu pra for, não posso perder. perder não, filho. Não Não, pode, não a pode. gente tem que fazer Desculpa. bonito, Não dá, fazer não. bonito. Desculpa os que falam que o importante é competir, mas Não. 280 conto Não, e perder então assim, é mentira, e quero rir ganhar. depois? Não. Desculpa, professor. Não. A gente quer ganhar, a gente entra pra ganhar. O senhor já competiu? Compete ainda? Competi, mas não tenho competido mais nos últimos anos. Eu tenho mais me dedicado a ministrar as aulas e me tornar um bom preparador de equipe de competição, que a gente está formando uma equipe forte lá em Vargem Grande e Vargem Pequena, de competições, e tem esse Compinet, que é um campeonato muito bacana, campeonato interno, gigantesco, que tem feito o maior sucesso dentro da Gracie Barra, a qual ela até foi campeã na penúltima etapa. Foi né? na penúltima. E a gente está preparando essas crianças e jovens, e homens e mulheres, para competir nesse evento e em outros eventos também. Mas esse evento é uma excelente porta de entrada para a pessoa iniciar a competição, assim como o programa GBF também que é um clima menos hostil, é competitivo, muito competitivo. Se você for no Compinet, você vai ver que as pessoas não estão lá para brincadeira, elas estão dando tudo de si, mas é um ambiente onde a pessoa, para a primeira competição, se sente mais acolhida, porque é a mesma equipe. Entendeu? Então é isso. Professor, o senhor já está há 17 anos no jiu-jitsu, com certeza o senhor viu todo tipo de situação. Mas existe alguma situação assim que o senhor lembra assim, muito marcante do ponto de vista, principalmente hoje, né? Que eu sempre digo que a humanidade está doente mentalmente falando. Sim, né? sim. A galera tá. E eu ouvi alguns dias atrás alguém falar assim, pô, eu botei o pé no tatame. Não treinou, não, entendeu? Coloquei o pé no tatame, eu senti uma energia, assim. Sim. Eu me senti bem. Sim. Né? Eu tava aqui em off falando com vocês de uma situação que eu vivi ontem, com uma pessoa que chegou meio travada, depois de uns 30 minutos tava rindo, brincando. E não há mérito em mim. Eu acho que o mérito é do tatame. O tatame tem esse poder. O senhor lembra de alguma experiência que você fala assim, pô, isso aqui, cara, marcou mesmo a minha trajetória como professor? Tem. São assuntos, eu não vou citar nomes, Não, obviamente. lógico vou não. fazer menções. Eu posso falar, é bem forte. Uhum. Vou matar um fulano de tal, preparado já para fazer. Só que o jiu-jitsu, de alguma forma, tocou no coração dessa pessoa, transformou em um outro que ia tirar a própria vida. Relatos emocionados. Porque a gente vai criando esse vínculo com o aluno, ele acaba chamando a gente no privado do WhatsApp para dizer coisas que eu nem mesmo perguntei e achei que não tinha intimidade suficiente nem para ter aquela informação. Mas eles se sentiram à vontade, através da transformação que o jiu-jitsu causa nas nossas vidas, de expor essas duas questões tão íntimas, né? De mudança, né? De pensamento. Como o jiu-jitsu também mudou a minha vida, assim, com relação à resiliência, a iniciar e fechar ciclos. Eu era um cara que deixava as coisas para depois. Acho que a disciplina do jiu-jitsu, o jiu-jitsu me ensinou, o tatame me ensinou a seguir adiante. Fechar ciclos, começar um curso e terminar, sabe? Começar um projeto e terminar. Então, assim, o meu jiu-jitsu, o jiu-jitsu que eu acredito, é nesse jiu-jitsu de transformação. Não só da parte técnica, mas da transformação do próprio indivíduo. Então, eu estou colaborando com a sociedade, lapidando pessoas melhores para outras pessoas. Então, eu acredito que a ferramenta Gracie Barra tem esse papel de transformar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. Eu acho que, para mim, hoje, como professor, é o que mais importa, porque eu dou aula para vários tipos de pessoas. Eu dou aula para universitários, para advogados, policiais, tem muitos, para vários tipos de médicos. Então, eu estou ajudando, colaborando com o jiu-jitsu, com o ensinamento do jiu-jitsu. E ver esse retorno, esse brilho nos olhos, essa transformação. Pô, o cara, sei lá, tinha 100 quilos. Daqui a uns meses o cara tá pesando 85. Professor, agora eu quero competir. Pô, eu tô correndo na praia. Professor, parei de tomar remédio de tarja preta. Agora eu tô bem, não tô tomando mais remedicação, tô me sentindo melhor, tô mó alto astral.
o jiu-jitsu é essa ferramenta fantástica de transformação. E isso me dá muita gana e vontade de continuar acreditando no trabalho e continuar fazendo. Porque também se trata de mim, eu como professor, e não só dos alunos. Eles me ensinam mais do que eu ensino para eles, porque também se trata da minha pessoa estar fazendo o que eu estou fazendo. Tu como instrutora, professora, já tá tendo esse tipo de experiência? Já Tenho. no teu dia a dia tive lá? algumas como aluna também. É. E como instrutora também. Inclusive, há pouco tempo, uma me chamou no privado e me agradeceu muito, porque ela conseguiu silenciar a mente. Uau. E isso me chamou muita atenção. Ela virou para mim, Dani, ela tem uns problemas, óbvio, como todos nós temos, né? Particulares. A propósito, se você não tem problema, você me chama no privado que eu tô compartilhando Pode me alguns. chamar também, gente. Eu quero compartilhar dos meus. Você que não tem problema, fala comigo que eu tenho um... Isso aí. Tô com lote, tô em lote mandando. A cura, né? A cura vem ao falar, né? A Freud já fala isso. Então, ela compartilhou comigo, né, uma situação e falou assim, Dani, o único momento que eu senti a minha mente silenciar foi quando eu pisei no tatame. Coloquei o kimono, me senti forte, pisei, adentrei no tatame, me senti forte e minha mente silenciou. Eu esqueci de tudo. Eu só prestava atenção na aula e focava. E isso eu me vi nela, porque isso acontece comigo. Quando eu chego pra treinar, né? Eu treino todo dia. Ele me atura todo dia, gente. Coitado, tem até pena. Todo dia. Ela quer o grau mesmo. Eu quero grau. Ela vai de segunda. Por isso que Todo ela, dia, gente. por isso que ela falou assim, Não, eu ele- posso levar meu professor comigo? Eu falei, não, não. só dá, deve, se quiser, participa junto. Vai Acho que participar. tinha uma atenção já, professor. Não, tá vendo? É mentira. brincando. Olha só. É brincadeira, Gente, é brincadeira. porque ele vai comigo, aí ele vai abrir, olha assim, vai comigo. Aí ele vai comigo. Aí tô lá de manhã. E é isso que acontece comigo, né? Minha rotina é uma correria. Eu tenho 2 filhas, então trabalho fora, né? Vamos colocar assim. Então é aquela correria. Então antes de ir pro treino, muitas vezes, quando não dá tempo de adiantar o almoço, é bem coisa assim, mulher. A rotina da mulher tem isso, né? Hoje mesmo. Hoje eu fui pro treino, 5 horas eu já tava fazendo o almoço, já deixando tudo no esquema pra deixar uma na pequena na babá e levar a outra pro colégio pra chegar já no treino. Então quando eu chego no treino, muitas vezes já tô escutando já uma música, já um somzão acelerada. Né? Ele já olha assim, chegou acelerada, 220. Você dá aula todo dia e treina todo dia? Ou quando você dá Não. aula, você não treina? Quando você treina, você não dá aula? Eu treino todos os dias e dou aula 2 vezes na semana. Então você Mas treina eu também mais que dá aula. treino. Não, mas eu também treino. quando às você dá aula, vezes, você também treina? Eu também treino. Eu não aguento. Eu já não posso dizer o mesmo. Se eu- eu treinar todas as aulas que eu dou, Eu treino. não dá, porque são muitas aulas. Eu treino. São muitas aulas. E só voltando um pouco em relação a tatame, né? O tatame, às vezes, ele acolhe de tal forma que quando um aluno não tá bem em casa, é o aluno que não falta. E eu já sinto. Semana passada, tem um aluno, né, que eu não posso citar nomes, e eu falei, você não tá bem, né? Ele falou assim, não, professor, tô com problema em casa. Porque ele tá lá todos os dias, mesmo lesionado, ele não deixa de estar. E é um estar... Ele tá jogando mais direto pra tu. Ele tá jogando mais. Não. Não tô, não. O meu aluno vício. que não falta. O todo meu é dia, vício, Ele gente. com certeza O meu tá com ele já algum descobriu problema que em não é. casa. O meu ele já descobriu que eu já sou Porque problema. é uma frequência, assim, que ele tá lesionado e tá indo. Então, assim, ele não quer estar em casa. Ele encontrou no tatame um acolhimento. Então, muitas pessoas encontram no jiu-jitsu esse acolhimento. Como eu também encontrei, como talvez você tenha encontrado na sua jornada. Eu acho que isso é muito Não, importante. a minha história de vida, o jiu-jitsu, ele literalmente ele me salvou de cometer desatinos com a minha própria vida, Sim. no nível hard. Eu até brinco que, até um corte na internet que as pessoas, algumas pessoas que me conhecem há muito tempo, quando eu fiz essa tatuagem aqui, pô, você agora fez uma tatuagem na mão, eu fiz, não, isso aqui é uma declaração de amor. Aqui não é pra provar ou mostrar que eu sou brabo, isso aqui é uma declaração de amor pra um esporte que me acolheu quando todo um sistema que eu fazia parte me jogou fora. Sim. Eu fui realmente jogado fora por um sistema que eu fiz parte durante muitos anos. E imagina você... O pior sentimento que o ser humano pode ter é ele se sentir rejeitado e se sentir podre. Entendeu? Você... Tipo, eu sou preto, então eu convivi a minha vida inteira com racismo. Eu sempre soube que o pessoal me olhava meio estranho. Mas você vai vivendo. Só que você se sentir podre, você se sentir a fruta podre do cesto,
que você chega no lugar, a pessoa levanta o lugar, que você chega no lugar, as pessoas saem, que você chega no lugar, as pessoas não querem falar com você. Gente que há 2, 3 dias atrás estava tirando selfie com você, hoje quando tiver atravessa a rua. Eu vivi isso na pele, entendeu? E foi o jiu-jitsu que fez essa mão inversa. O jiu-jitsu me abraça do tipo assim, você errou na vida? Pô, mas fica aqui, cara. Você vacilou, você cometeu um erro na vida, mas a gente te quer aqui. E a gente vai te ajudar, porque quando cai, continua. É isso. Quando tá no chão, ainda tem Continua, possibilidade de ter luta. É que começa. É isso. Então, É o que jiu-jitsu começa. na minha vida tem essa representatividade da vida, do universo Sim. que... E eu faço esse paralelo tranquilamente. É Jesus, é JJ, Jesus Jiu-Jitsu. Porque pra mim foi, eu aceitei Jesus com 19 anos, tive um encontro alucinante com Cristo, vivi as melhores, maiores experiências sobrenaturais e sociais que eu podia ter. O evangelho na minha vida me tornou escritor, fez eu viajar o mundo, conheço a Europa, conheço a América por causa do evangelho. Me tornei um escritor, falei para 40 mil pessoas, tinha programa de rádio e televisão. Cometi um erro. Não cometi um erro, o sistema não me quis mais. Eu tentei voltar pro sistema, eu fiz tudo que você puder imaginar para voltar para aquele universo e as pessoas não me queriam. E aí um dia, eu sem R$1 no bolso, sem um tostão no bolso, depois de conhecer o mundo, depois de morar bem, tava dentro de uma comunidade, pego um kimono, boto debaixo do braço e fico andando na rua. E foi antes da pandemia isso, tinha uma academia, 9 e pouca da noite, uma academia de meia porta aberta assim, aí eu bati na porta assim, ali no Encantado, e eu falo assim, eu posso dar um rola? Ninguém me perguntou quem eu era, se eu era bandido, se eu era assaltante, se eu era pastor. Entra aí, maluco, entra aí. E ali eu botei o kimono, eu era faixa azul na época, treinei. Quando acabou aquela cena clássica do jiu-jitsu, o disco, aquele bando de homem encostado na parede, fedendo, suado. Sim. Mas ali começa uma ideia aqui, começa uma resenha Começa ali, a aquele resenha. ambiente, né? Tem o fedor, tem o mau cheiro, mas também tem. Tem. E aí alguém me olhou assim, e na época eu raspo minha cabeça todo dia. Por causa de não ter dinheiro e tudo, tá vendo? Eu deixei meu cabelo crescer, tava com cafanhaque, tava todo esquisito. Alguém me olhou e falou assim, pô, tu é pastor, não é? Essa frase, durante muitos anos, me enaltecia. Eu já cheguei em aeroporto atrasado e alguém fala, pastor, passa aqui. Sim. Mas depois essa frase virou uma acusação. Ah, tu é o pastor do escândalo. Então quando o cara falou assim, tu é pastor, né? Eu não sabia o que eu ia reagir. Eu baixei a cabeça, ele... Aí, professor, pô, ele é pastor, pede pra ele fazer uma oração pela gente aqui. Naquele momento ali, além do acolhimento tatame, Deus falou comigo assim, eu ainda te quero, velho. Se não vai ser mais por aquilo que você fazia, vai ser por aqui. E hoje o meu lugar, onde eu mais prego é no tatame, onde eu falo mais do amor de Deus é ali. Exatamente por entender que o chão não é o fim. Então, assim, eu entendo perfeitamente quando alguém fala pra mim assim, não, cara, minha vida mudou por causa do jiu-jitsu, porque eu vivi isso na essência, sem tirar nem pôr. E todos os dias, outro dia eu tive com um amigo meu, de muitos anos, que há muito tempo a gente não se via, um amigo de mais de 30 anos, a gente se reencontrou agora há pouco tempo. E ele falou, cara, você tá bem, você tá feliz, tá sorrindo, tá forte. Eu falei, cara, é jiu-jitsu. Eu falei, foi jiu-jitsu, isso é jiu-jitsu. O poder do jiu-jitsu é esse. Impressionante. E aí a gente tava conversando em off sobre essa coisa do tipo... O senhor falou sobre o crescimento das mulheres fazerem jiu-jitsu, Sim. do que tá acontecendo na sociedade. Eu acredito... Existem países do mundo que jiu-jitsu é o esporte principal, né? Foi a senhora que falou em off, né? Que tem um programa de televisão que a senhora não gosta desse tipo, que só fala de futebol, né? Só. A gente não fala o nome aqui, não pode Só fala de futebol. Eu acho que é a gente que tem que dar essa legitimidade pro jiu-jitsu e fazer acontecer. Porque da mesma forma que houve um jiu-jitsu do passado que vendia uma imagem ruim, Bad boy. Né? Imagem bad boy. o Vamos senhor já foi brigar. impactado por um juízo de um cara que tinha uma postura. Exato. E aí é onde eu queria entrar no universo feminino. Até que ponto as mulheres que não conhecem o jiu-jitsu não percebem dessa importância? Isso acontece muito. Acontece muito. A grande maioria das mulheres, nós temos muitas mulheres que têm essa percepção, né? Tem essa visão, ela vem mudando ao longo dos anos, ela está mudando. Mas ainda muitas mulheres têm essa resistência. Ai, não, eu não vou treinar, não, porque eu vou ficar lá me agarrando. E é exatamente essa palavra
que elas usam. Eu vou ficar me agarrando e é aí que eu entro para defender. Opa, peraí. Eu sou uma mulher casada, eu não tô lá me agarrando com ninguém, não. E onde eu treino, em uma academia boa, de respeito, você não vai passar por isso. Escolha um professor que respeite, que você tenha uma afinidade, observe a aula, vai assistir. Aí eu convido. Faz o seguinte, vamos pro programa Gracie Barra Feminino. Se o teu problema, de repente, é o agarramento, né? Que você tá falando, agarrar. Vamos fazer uma aula comigo. Eu vou te ensinar aqui, vou te mostrar e você vai entender. E uma delas, inclusive, virou pra mim também, já tive essa experiência de falar, pois é, eu achava que essa posição X meu marido, porque começou por causa do marido, meu marido estava se agarrando e hoje eu tenho essa total noção que não é isso, que é realmente eficaz, eu consigo dominar ali uma pessoa na posição de montada, para quem não conhece aqui falando para leigos, é uma posição que a gente fica ali em cima do nosso oponente, né? Então, uma posição de domínio, né? Então, hoje ela entende, né, dessa pessoa em específico, ela entendeu ali virou. Né? Ela teve aquela chave ali. Mas você já teve situação? Eu tive uma situação alguns dias atrás com uma pessoa, que a pessoa escorregou na cozinha. E eu falei assim, se você fizesse jiu-jitsu, você sabe, você não se machucaria tanto. Sim. Aí a pessoa me olhou assim, eu falei assim, como assim? Sim. A pessoa entender que, tipo, eu tomei um escorregão na cozinha porque eu não faço jiu-jitsu? O que tem a ver? E tem, você já... Eu já tive uma situação que foi muito engraçada. Andando de skate. Você? Eu ando de skate, eu brincando lá, andando de skate. Caí, obviamente, deu um rolamento. Deu um rolamento e pá na pose, né? Exato. Já caí na levantada técnica. Opa! Isso, super legal. E uma outra situação, que foi uma situação mais séria, eu até acho pertinente também, até para as mães, e para os filhos também, mães que têm filhos, coloquem seus filhos no jiu-jitsu. Isso é muito importante. Minha filha, na época, a mais velha, tinha 8 anos, fazia jiu-jitsu, né? Treinava, sempre treinou jiu-jitsu comigo. Agora que ela tá rebelde, está na idade da rebeldia, da adolescência normal. E nós estávamos na praia, aula de yoga. Vou lá dar uma ajuda pra minha amiga, ela vai fazer o yoga. Curioso, né? Uma aula de yoga. Então, veja bem como o mundo é. Aula de yoga, só mulheres. Eu estava num cenário ali, só mulheres. Só que eu, com a percepção já de jiu-jitsu, daquela coisa, já sentei numa posição estratégica. Meu yoga foi meio assim, ó. Porque eu tava de olho numa criança também que tava ali brincando. E, daqui a pouco, em coisas de 10 segundos, assim, vem Manuela gritando, mamãe, mamãe, o homem me mostrou. Uau. E aí, na mesma hora, eu levantei, eu falei quem foi e eu apliquei realmente, assim, como uma posição de autodefesa. Foi esse aqui, peguei, dominei o cidadão e esperei a polícia chegar e chamaram e teve todo o procedimento, né? E é legal que eu ia te fazer essa pergunta, se você já precisou usar, porque eu tô pensando que vocês têm um jiu-jitsu bem... o estilo mais tranquilão. Já, e eu precisei nessa situação. Então, assim, eu não exponho tanto o que aconteceu realmente. Mas não encostaram a mão na minha filha, porque pela minha filha ser esperta e já estar no meio da luta, por isso que é muito importante que os pais... Qual a idade, professora? Olha, pra começar o jiu-jitsu... pra uma criança. Uma criança, assim, olha... Bate uma tecla, porque eu vejo muita gente falando... começa a contar... Qual é a idade? Bom, vai depender. Aí eu vou te falar como no direito. Vai depender? Depende. Porque a Kira vende a ideia de que ela começou com 4 anos. Eu tenho uma filha de 3 anos, começou com 3 anos. Começa com 7. A gente tem crianças bem eu tenho a minha, de 3 anos. A partir de 3 anos de idade. 3 anos. Pela minha filha, fez 3 anos agora e já pratica. Não tô entrando no mérito se é um jiu-jitsu lúdico, tô falando assim, qual a idade? Porque tem gente que fica batendo nessa... Então, é melhor 7 anos, é melhor 4. Não tem uma idade, eu acho que vai muito da criança, né, professor? Vai depender. Acho que a melhor idade é difícil de ter uma definição. Mas por educação quanto antes. Que aí vai trabalhar a questão psicomotora da criança, ela vai conviver em sociedade, ela vai ter noções de distanciamento, de como cair, de como levantar. Ela vai ter interações com outras crianças. Então, acho que para a formação do indivíduo, da criança,
é muito importante e relevante. Até porque o jiu-jitsu ele também te ensina a antecipar situações, a não se expor por determinadas situações que pode te botar em risco. Então a criança fica num estado de atenção, mas não é um estado estressante, é um estado pleno. Sim. Ela sabe que Como a minha determinado filha. comportamento não pode ser tolerado. Ó, um homem colocou a mão no meu ombro, mas eu não conheço esse homem. Então, distanciar, evitar, entendeu? Então, acho que para isso O senhor já precisou também usar o jiu-jitsu? Eu já evitei situações por treinar jiu-jitsu. Pode falar? Posso. Ou pode dele, eu já falo tudo, eu já falo. Não, é porque eu acho que é relevante e aqui não tem nenhum tipo de apologia à violência, Sim. ou agressão, ou gente braba, não. É mostrar pra sociedade o que o jiu-jitsu de verdade é efetivo no dia a dia nosso, de situações que... Outro dia aconteceu uma situação de um vídeo que postou na internet de duas moças, não sei se vocês viram esse vídeo, duas moças... Uma fingindo passar mal e a outra tal, e aí passa um camarada, duas meninas, e ele abaixa, passou a correr, vem uma por trás e dá uma facada pra roubar. Que loucura. E aí eu fiz um vídeo de resposta dizendo o seguinte, se você tem noção de defesa pessoal o mínimo possível, você não se curva no meio Nunca. da rua. Sim, exatamente. Você ajuda, você se prontifica a ajudar uma pessoa, mas a uma distância, Sim. né? Aí uma pessoa não entendeu muito bem, eu comecei a explicar assim, gente, presta atenção, o mundo mudou. Não é porque você vai desconfiar de todo mundo, mas você tem que desconfiar de todo mundo. Sim. Você não pode... A gente vive no Rio de Janeiro. Exatamente. Eu queria poder andar no Rio de Janeiro, mas não posso. Então eu não Ah. posso mais ficar com o celular. Todo esse tipo de comportamento, como é que fica Sim. no ponto de um ônibus, como é que você Exato. anda dirigindo. Postura. Questão Então da eu postura. acho que quando a gente fala pra sociedade assim, eu precisei usar, não é vendendo a ideia de que o senhor é brabo. Sim, não. Entendi. Não, então, a verdade é que eu nunca precisei usar, de fato, colocar a mão em ninguém. Eu sou mais braba. Mas, por antecipar situações e me impor da forma adequada em desentendimentos, né? Corriqueiros do dia a dia, todo um trânsito, entre essas coisas, eu não precisei O senhor é meio Clark Kent, né? Usa o óculos. Quando tira, vira o super-homem, né? Imagina. Então, eu não precisei usar. Mas, se um dia precisar usar, eu tô preparado. Tô preparado, eu treino pra isso. Mas a situação que E aí- foi trânsito? Foi trânsito e estacionamento de condomínio, essas coisas bem esdrúxulas do dia a dia, entendeu? Mas, assim, eu acredito muito no jiu-jitsu de defesa pessoal. Eu gosto muito dessa parte. A Dani também gosta muito. Sim. A gente treina muito parte em pé de defesa pessoal. Na Gracie Barra, nosso programa GB1, ele tem uma introdução. Toda a aula começa com defesa pessoal. Se eu não me engano, são 96 posições de defesa pessoal. E a introdução da aula é sempre... A primeira posição da aula é defesa pessoal. E essa questão da postura e a questão de entender os ambientes. Eu acho que o jiu-jitsu também ensina isso, gente. Entendeu? O senhor tava falando, ela fez um movimento que eu ensinei pra filha da minha esposa, essa coisa da foto, né? Aí tá num ambiente de festa e tal, aí tem aquele engraçadinho que tem a menina bonita. Ah! E aí, a Rebeca Eu já sou sabe, condicionada, bro. minha Sim. filha. Exatamente. E isso você não aprende você aprende no jiu-jitsu ou numa aula de defesa pessoal. Isso é um Exato, fato. exato. Que não parece nada, mas é muita Muito, coisa. como na situação que aconteceu na praia com a minha filha. Na aula, a gente sempre brincava. Olha só como lúdico para uma aula infantil funciona. Olha, é o seguinte, vamos aprender levantada técnica. Então, ó, papai e mamãe estão ali na praia pegando sol. Então, como é que você tem que sentar? Já senta assim. Aí a gente já ensina, ó, tô na praia. Veio alguém? Levanta, grita, polícia, polícia, polícia. Então, olha só que engraçado. Olha como que a gente ensinava, assim, né? Que a gente ensina, assim, pras crianças, né? Na época, Bacana. quando a minha filha aprendeu. E ela fez exatamente isso. Só que gritou, mamãe, mamãe, mamãe. Ela antecipou, ela com 8 anos, antecipou essa situação. Então, você pensa, às vezes, que uma criança não está prestando atenção. Pelo contrário, ela tá vendo ali teus movimentos e ela vai repetir. Ela vai ter essa noção, assim como um adulto tem essa noção, né? Nós, como adultos, temos muito mais, obviamente, né? Somos vulneráveis, mas não tanto quanto as crianças, né? Eu, por ter filhos, me preocupo muito com essa questão da defesa pessoal infantil e das mulheres. E como uma mulher também. Uma mulher, às vezes, está saindo de um show, ou de alguma festa, ou de algum lugar, tem sempre aquele engraçadinho que quer colar a mão na cintura, ou quer segurar o braço. Então, por isso que a defesa pessoal é
fundamental. Você saber estourar uma pegada ali de mão, saber Se desvencilhar dos desvencilhar. agarrões. Exatamente. Né? Isso a gente pratica bastante nas nossas aulas. Isso. E É tem esse importante foco. também salientar que o programa GBF, que é o feminino, ele é transitório, não permanente. Então, as mulheres que lá estão, elas passam um período cíclico das posições e nós preparamos essa mulher, se ela assim quiser, para a aula coletiva, a aula mista entre homens e mulheres. Então, no primeiro momento, a gente faz uma quebra desse ambiente mais hostil, austero, né? Muitas vezes escuro, né? Para as monte mulheres. de homem. Exatamente, aquele monte de homem suado, aquela coisa toda. A mulher se sente mais à vontade, ela tem uma recepção maravilhosa. E eu acho que uma mulher professora, acho que vai cativar mais do que um homem professor. Isso não é uma regra, é só uma opinião. Eu estive nesse lugar de dar aula para as mulheres, mas eu acho que na condição de mulher, talvez eu me sentisse mais à vontade sendo uma professora mulher. Sim. do que um Mas, homem. mas você faz um monitoramento ou você, tipo, confia 100% na Dani? Faço um monitoramento. É. Faço. Já aconteceu se eu chegar lá? Lá vem, Já prepara. aconteceu se eu chegar lá assim, num dia assim, você fala assim, o que essas meninas tão? Umas fantasiazinhas assim, uns negócios de... Ai, carnaval, festa junina. Ou não, Não. kimono, bonitinho. Kimono. Um monte de kimono rosa. Na Gracie Barra a gente tem o kimono azul, o branco e o rosa. Só é permitido o kimono para as mulheres o kimono rosa. E os kimonos têm lá uns adereços. Porque tem homem que bonitos. quer usar também? Kimono rosa? Não. Você falou só é permitido? Não, só é permitido para as mulheres. Para as mulheres. Mas o senhor nunca teve essa situação de chegar na academia, tem uma festinha, um negocinho assim, e falar assim, gente, o que é isso aqui? Não. O Malibu, no aniversário dele, foram levar um bolo. O menino, tadinho, todo bobão, levar um bolo pro professor. Ele não vai de bola aqui no tatame, não. Aí o menino tomou um susto, que quase deixou o bolo cair no chão. Ele, tatame não é lugar de comer, é de beber não, rapaz. Tatame aí, ficou todo mundo assim. Ele, leva a mão não. Aí ficou todo mundo lá pra fora. Caramba. Tipo assim, tatame é sagrado. Sabe assim? Sim. Mas hoje em dia com essa... Não tem problema, eu não vejo problemas, assim, você levar um bolo e ir ali, mas depois, aula é aula. O momento da aula é aula. Você não vai levar um bolo e comer Mas tu todo não faz mundo mais no aula tatame. lúdica, não, assim? Não. Tem a brincadeira no final, mas eu As procuro crianças- ser... as- As no- crianças mais crianças. têm, No é no GB Kids, tem. no Kids Tem tem. Halloween, por exemplo. Tu faz. Aulas Carnaval, Sim, temática, aulas eles fazem. temáticas, É. Tem outros professores lá, o professor Caio e outros professores, eles estão mais à frente dessa questão das aulas temáticas. O senhor tá à frente de 2 unidades. Sim. Onde fica? Gracie Barra Vargem Grande e Gracie Barra Vargem Pequena. Aqui no Rio de Janeiro, Aqui né? no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, próximo ao Recreio dos Bandeirantes. São um total de quantos alunos? Sabe? Acho que juntando todas as duas escolas, acho que em torno de 215, 220 Vou fazer uma pergunta indiscreta pro senhor. Tá dando pra viver bem financeiramente? De jiu-jitsu ou só tem que fazer uns perdidos por fora? O que eu faço por fora é... Ele não esperava essa pergunta. É porque o que eu ouço Seja muita gente pronta. assim, pô, cara, não dá pra viver do jiu-jitsu, cara. O pessoal não é fiel na mensalidade, eu tenho que fazer outras coisas. Como é que é isso aí? Não, eu tenho outras atividades também. Eu não dou aula de jiu-jitsu. Eu trabalho com meu pai, que tem uma empresa de construção civil, e eu auxilio ele na parte administrativa. Então eu tenho o jiu-jitsu e tenho esse outro trabalho, que complementa as duas rendas. Então isso me ajuda. Se viver só do jiu-jitsu não tá complicado? Eu não sou dono das escolas, das unidades, né? Mas eu sou preste serviço, sou contratado pela Gracie Barra Vargem Grande e Vargem Pequena para ministrar aulas. Mas o jiu-jitsu vem crescendo muito, eu creio que dentro em breve vai estar gerando bastante lucro, né? E dá, porque a gente está chegando a quase mais de 1000 unidades de Gracie Barra ao redor do mundo. Mas quando o senhor fala que tá crescendo muito e vai gerar lucro, tem a ver com a organização do esporte ou com comprometimento? Porque eu ouço muito essa questão do aluno que não é fiel na mensalidade. E aí o professor vai lá, treina lá. E a pessoa meio que tipo, se acomoda nisso. Não tô dizendo que é uma regra, mas Sim. eu ouço muito essas histórias de professor que tipo, cara, dia assim a gente tem que ficar mandando mensagem lá, gente, a mensalidade. Sim. Acho que toda academia vive isso. Né? O cara que até tem para pagar, mas não paga. Ele atrasa, ele leva a questão de quitar a academia como uma coisa secundária que não fizesse tanta diferença. Eles esperam. Mas a gente tem a maioria bem consciente. Paga em dia, com seus compromissos com a academia, e tem os inadimplentes que não entram no tatame. Simples assim. Simples assim.
eles são marcados, ó, esse fulano, esse Beltrano, eles não podem entrar porque eles estão em débito com a academia. Fala, amigo, infelizmente, você não vai poder entrar no tatame hoje. Entendi. Eu vivi uma experiência, posso complementar? Eu gosto dessas coisas. Eu treinei. Aqui é lugar de contar calma. Eu criei um tempo, eu estava no interior do estado, treinando, e tinha muita questão de inadimplência. Não era na Gracie Barra, era numa outra academia. E aí os donos, na época, eles colocaram uma catraca com cartão magnético na beira do tatame. A inadimplência acabou rapidinho. Porque quando o aluno aproximava o cartão e aquilo não abria, Pô, ainda tem um mico, era um constrangimento. Ainda tem um mico aí. Ainda tem um Exatamente. A catraca tá... Isso é pior que apagar, irmão. Tomar um triângulo e dormir é menos pior do que você... Era constrangedor. E eu presenciei algumas vezes isso acontecendo. E aí o professor olhava assim lá do fundo. Não falava nada. Exatamente. Tipo, ó, vai embora porque depois que você acertar, você entra. Foi drástico, mas acho que ele... É necessário, né? Naquela ocasião foi necessário, entendeu? Justamente pela essa questão da falta do compromisso do aluno que tá a sua matrícula, a sua mensalidade, desculpa. Professor, essa câmera aqui é sua. Fala aí suas redes sociais e deixa uma mensagem aí, depois a Dani faz o mesmo, mas eu já tô de antemão agradecendo a presença de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, mas foi muito educativo. É isso aí, galera, segue lá no Instagram, @KimMontenegro, e o que eu deixo pra vocês, assim, como uma palavra final, cara, não desistam, sejam resilientes, acorda todo dia, corre atrás do seu, faz o seu, que lá na frente com certeza você vai colher coisas boas. É isso. Dani? Bom, pessoal, me sigam lá, @Damico, _Dani, _. Fiz isso na posição na sua rede social? Ah. Ou só posta? Isso na alguma Às posição? vezes eu posto algumas coisas nos stories. Não, Às vezes eu posto com ele. Às vezes tem alguma coisa, mas a gente só dá um spoiler. Ah, Para o tá. pessoal chegar lá Entendi, e fazer a nossa entendi. aula, né? A gente tem que Sim. o pessoal esteja presente, né? E a mensagem que eu quero deixar para todos vocês é que nunca desistam e tenham perseverança, resiliência, disciplina e constância. Eu acho que com disciplina e constância a gente chega em qualquer lugar. Unida, né? Essas palavras unidas ao propósito de vida, tendo um propósito de vida, só dá certo. E é Unidade Vargem Pequena e Vargem Grande no Rio de Isso, Janeiro. Rio de Janeiro. Então tá bem, beleza. É só dar um Google lá que vai ter todo o mesmo? endereço, Sim. telefone de contato, entendeu? Façam aulas experimentais, ok? Só Isso dar aí. chamar lá no Google. Meu negócio tem o telefone da empresa, da Gracie Barra, Vargem Grande, Vargem Pequena, agenda uma aula experimental e vem fazer uma aula experimental conosco. Isso aí. Uma Bora aula, pro GBF. uma aula experimental, tá? Uma. Fica no experimental e vai enrolando. Uma. A gente chega marca na lá faixa roxa bonitinho. no experimental. Imagina, Fica- não tem como, gente. Vamos lá, bora, Eu mulherada. tô muito feliz de receber vocês aqui. Igualmente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Eu acho que é muito importante transmitir. Eu sempre termino o Conta Aqui, professor, com um pensamento bíblico. A Bíblia é meu livro de regra de fé e prática e eu não trago nada escrito, eu gosto de deixar as coisas fluírem. E como eu falei agora há pouco, o jiu-jitsu ele me ajudou a me manter firme em Cristo Jesus. E eu sempre termino o Conta Aqui com algum pensamento da Bíblia. No jiu-jitsu, existe uma frase muito comum que a gente usa que é melhor saber e nunca precisar usar do que precisar usar e não saber, né? Eu tenho outra frase que é melhor você ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra, né? Traduzindo, não que você vá usar, mas é bom saber. E aí a Bíblia, lá no livro de Neemias, no capítulo 4, quando Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém que foram destruídos, tem um momento na história que eles começam a querer reconstruir, se levantam os inimigos, acusadores, gente que não acreditava, Sambalate, Tobias, Gésson, uns caras que ficavam criando várias situações e que se criou uma ideia seguinte, ó, se vocês começarem a construir o muro, vai ter ataque. Se jogou assim, jogou no ar. Então tá escrito na Bíblia, em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, que a Bíblia fala assim, com uma mão eles seguravam as ferramentas da obra e com a outra mão eles seguravam espadas. Não houve guerra, mas eles estavam prontos caso houvesse guerra.
Eles foram lá para reconstruir muro. Então aqui é a função pedreiro. Agora, modo pedreiro. Mas se necessário for, o modo guerreiro tá ativado. É exatamente isso que é o jiu-jitsu pra gente. Sim. Eu quero usar isso? Não. Eu quero agredir alguém? Não. Eu quero bater alguém? Não. Eu quero viver em paz. Pelo contrário. Lá quero processo, lá quero ficar fazendo BO em delegacia. Exato. Eu lá quero, né? Mas se necessário for. Sim. E tem exatamente tudo aquilo que o senhor falou aqui, que é de postura, disciplina, respeito. O jiu-jitsu ensina isso, o respeito ao outro, ao graduado, ao que entende, a reverência, que não é idolatria para quem é religioso. Tem isso também. Quando você cumprimenta alguém, não está idolatrando, você está reverenciando a postura. Eu já carrego isso da vida por ter sido militar, então eu chamo todo mundo de senhor e senhora. As pessoas falam, não me chama de senhor. Eu não chamo de senhor por causa de idade, eu chamo de senhor por respeitar. Sim. No quartel você respeita as pessoas, sim senhor, não senhor. Não é porque a pessoa é mais velha, mais nova que você, é porque ela tá diante de você, você tem que respeitar. E quando eu cheguei na luta, eu percebi que isso é semelhante. Respeitar. Hoje eu tenho o privilégio de ser aluno do mestre Sérgio Malibu, né? Faixa coral, né? 8 graus, um camarada experimentado no jiu-jitsu e na vida. Muito. É o camarada que, tipo, conta a história que as pessoas acham graça, que ele viu o jiu-jitsu nascer na praia ali, foi a prancha dele que o havaiano quebrou, e o Rickson foi lá e defendeu ele, sim. E ele era um garoto que ele nunca tinha visto aquilo na vida, então quando ele, às vezes, ele chega pra dar aula, é muita história e tal, é uma pessoa de idade, 67 anos, mas, cara, tem que parar pra ouvir, tem que parar pra aprender, e eu sempre brinco, o homem é todo cheio de quina. Não entra numa de dizer, não, ele é velhinho, tu vai se lascar. Tu vai se lascar, porque ele tá com 67, quando ele resolve treinar com vontade mesmo, depois ele fica lá. Mas ele passa o carro em geral. Porque além do conhecimento técnico, ele tem experiência de vida. Então isso o jiu-jitsu faz a gente, tipo assim, meu irmão, bola no chão. Hoje a galera tá muito altiva. Muito. Porque acha que tem milhões de seguidores, porque acha que tem dinheiro, porque acha que é não sei o quê, porque é deputado, porque é não sei o que lá, porque... E eu fico vendo umas situações assim da vida assim, tipo, cara, umas 3 aulinhas de jiu-jitsu, cara, ia baixar essa bolinha, porque os 3 humildade, tapinha, né? Sem ego. Todo mundo tem que dar um isso dia. Aí. Sim. Lição de humildade. Ego fica lá fora, né? Os 3 tapinha, todo mundo tem que dar um dia. Você pode ser o bambambam da tua academia, vai ter o dia dos 3 tapinha. Vai. Sempre tem. Isso é maravilhoso, Isso é muito bom. Isso é bom, porque isso é bom. Eu passei o carro no ciclano, passei o carro no Beltrano, aí um dia alguém passa o carro em você. Isso é lindo. E é a vida. Então, quando eu percebo que a gente hoje faz um papel para a sociedade, eu acho muito bacana o senhor falar que hoje o senhor ajuda pessoas que acabam ajudando outras pessoas. Né? Na ponta da corda, muita gente está sendo melhor. Sim. Mas começou lá no tatame. Que a gente continue fazendo isso, que o Brasil possa acordar para essa arte que não é só uma história, né, a ser contada e respeitada, viu? Tem muita gente boba na internet falando besteira sobre a família Gracie, sobre os Gracie. Ah, que as lutas do Rickson foram armadas. Meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Os caras institucionaram um esporte que não existia. Isso é quase igual a Grécia antiga, que cria lançamento de arco, de dardo, né? Sim. Tem que se respeitar, você pode ser de outra agremiação, né? Mas respeita que começou com a galera lá, e eu não tô fazendo nenhum tipo de apologia, ninguém nunca me pediu pra me estar em defesa deles, mas eu tenho que, Sim. Eu aprendi na vida a respeitar quem tem o que eu não tenho, quem faz o que eu não faço, irmão. E quem chegou onde eu não cheguei. Respeito é bom pra caramba. Então, obrigado. Voltem quantas vezes vocês quiserem. Obrigado. Indica a gente aí que vocês acham que vale a pena trazer aqui pra falar sobre jiu-jitsu, defesa pessoal. Com certeza. Judô, com certeza. Entendeu? Com certeza. E sucessão, mestrão. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Eu não vou nem pedir pra treinar, porque eu sei que foi eu vou apanhar meu. mesmo. Eu nem vou lá. Eu vou... Ué, mas o que a gente tem que estar sempre pronto, eu já né? vou lá, eu já vou pronto pra bater os 3 patinhos da tapinha. Eu vou tranquilo. Esteja sempre pronto. Fica tranquilo. Não, já vou, eu sou tranquilão. O pessoal, o cara é grande, tem 1,5 m, irmão. Como dizia a minha avó, isso é uma dama. Os antigos falavam isso, né? Sim. Sobre os homens, né? Fulano é uma dama. Sim, né? Falavam mesmo. Gente, obrigado por você estar com a gente até agora. Se inscreve no canal, por favor. Compartilha aí o nosso conto aqui. É um podcast autônomo que caminha sozinho. Estamos buscando patrocínio, mas é muito difícil, nem sempre. Tem semana que a gente não consegue nem fazer um episódio,
mas se você ajudar a divulgar aí nas redes sociais, com certeza a gente vai alcançar nosso objetivo. Obrigado, os estúdios BK. Agora é o Lucas, tá aí. Valeu, Lucas. Lucas, você precisa fazer jiu-jitsu. É, Lucas, bora pro jiu-jitsu, hein? Eu sei que o balé é Tá legal. se escondendo aí. Eu sei que você faz balé, né? É bacana o balé, nada contra, não tem preconceito, mas, meu filho, vamos aqui, ó. Ex-bailarina, fazia Aí, balé. Fiz balé, É uma plié aula que só. fala, é? Plié, se vous plaît, sauter. Por que é tudo no francês, né? Eu não sei. Valeu, gente. Até o próximo Conta Aqui. Os. Os.